Bom, olá a todos, sejam muito bem-vindos aqui ao canal Refúgio do Conhecimento. Vamos dar continuação aqui à nossa série, não é, sobre a história da cultura e das etnias. Vamos recapitulando, né? Já falamos aí um pouco sobre a questão da pré-história, não é? Abordamos ali sobre o Egito Antigo, né? Sobre o início aí do desenvolvimento, né, de uma etnia, sobre o que vem a ser realmente o desenvolvimento de uma cultura, né, os aspectos aí que definem uma civilização, sua etnia, seus traços culturais, assim como também falamos um pouco aí a respeito da cultura suméria, né, falamos um pouco aí sobre a diferença de crenças, né, de costumes, principalmente o tratamento em relação à própria sociedade que difere aí entre os egípcios e os sumérios, né? Inclusive aí em relação à própria interpretação do além-vida, né? Os egípcios tinham uma contemplação mais natural, mais local, né? Materialista, enquanto que os sumérios eles tinham esta visão, digamos, mais além-vida, não é? Algo que, digamos, está mais no contexto espiritual do que no contexto, digamos, simplesmente material, né? Bom, agora no caso neste nosso próximo capítulo, né, estaremos aqui abordando aí sobre, vamos sair aí no caso, né, do Oriente Médio, né, ali da região da Mesopotâmia, e vamos partir aí diretamente para a Ásia, né, vamos aí para um dos locais aí mais, vamos dizer, pitorescos ou diferentes aí vamos dizer assim, do mundo, né, cuja história também ela é, digamos, milenar, não é? Também. E um povo aí do qual, digamos, aí várias culturas posteriores na Ásia irão herdar de alguma forma algum tipo de, digamos, contemplação, algum tipo de herança ali, tanto filosófica, até um pouco religiosa, e mesmo, digamos, ali estrutural também, não é? De comportamento social. Que, bom, viria a ser aí, não é, esta, digamos, primeira cultura, primeira civilização mais latente, digamos, aí na Ásia, não é, que viria a ser aí a dinastia Shang, ou Cheng, não é, como queiram chamar, né, um reino aí que se estabeleceu ali na região continental da Ásia, né, ali onde hoje se situa aí a China, né? Então, digamos que vamos aí abordar a respeito deste reino, né? E por que esse fato tão importante, não é? Abordar aí sobre essa dinastia? As pessoas elas têm uma compreensão, digamos, muito eloquente ou talvez muito exagerada a respeito da própria cultura chinesa ou, enfim, algo que abordaremos aí posteriormente, né, sobre as culturas asiáticas, mas digamos que a grande maioria do que se diz respeito aí da própria cultura asiática, digamos, algum tipo de herança parte aí, digamos, dessa porção continental, não é, onde, digamos, ali as primeiras tribos, né, as primeiras, vamos dizer assim, as primeiras tentativas de estabelecimento de uma região, elas ocorreram ali na porção continental da Ásia, né, em relação ao continente asiático. E, no caso, você tem ali culturas pré-históricas, né, que se estabeleceram ali na região, próximos, onde hoje estão ali os rios Han, né, e também, como dizem, o Rio Amarelo, né, entre outros ali, né, na região onde hoje se situa a China. E essas pessoas ali, elas, digamos, essas pequenas tribos, elas tentaram criar ali um sistema social, não é, uma forma ali de vivência, né, e algumas acabaram prosperando, não é, de formas um pouco aí diferentes, até porque a geografia asiática ela é muito diferente, não é? O clima, a geografia, o tipo de plantas, ali o próprio clima ali é um pouco diferente, por exemplo, do Oriente Médio ou do Norte da África, não é? Onde a plantação ali do trigo, a plantação ali da cevada, eles são muito mais simples, não é? Até por causa do próprio clima ser mais seco, né? Mais quente, mais pesado, né? Então
estes cereais aí mais brutos, eles prosperam de forma mais simples, né? No caso dos asiáticos, quando você pega ali a porção, né, continental ali do leste da Ásia, você tem, digamos, uma porção ali extremamente úmida, uma região propensa, digamos, a alguns tipos de agricultura, entre elas o plantio do arroz. Então, quando você pensa em Ásia, sim, realmente nós temos de pensar, no caso de alimentação, em arroz e em peixe. Então, é um local endêmico, não é? Você ter esse tipo de alimentação em abundância, né? E no caso destas tribos, digamos, desses primeiros povoamentos ali da região da Ásia, eles realmente irão fazer essa cultura, essa plantação, né? Irão desenvolver ali métodos de conseguirem plantar, digamos, o arroz, pães, né? Também eles plantam ali, não é? A fim da fabricação de pergaminhos e outras coisas. E também eles se tornam ali peritos um pouco na arte da pesca também, certo? Eles já aprimoram um pouco a questão da pesca e também eles têm uma certa facilidade em relação a domesticar alguns animais, que são um pouco mais raros de se encontrar em algumas regiões, né? Por exemplo, no Oriente Médio era muito raro você conseguir encontrar cavalos, por exemplo, né? Ou no caso, no norte da África existiam algumas raças ali de cavalos, mas, digamos, era mais difícil, né, existirem esses animais naquela região ali, em comparação à Ásia, nas estepes, onde era muito mais simples de se encontrar pastagens e cavalos, né? Então eles conseguiram domesticar cavalos, iaques, porcos, entre outros animais, ali terem uma pecuária ali muito arcaica, digamos, né? Eles já conseguiram fazer esse tipo de desenvolvimento aí inicialmente pela abundância de material ali na região, né? Além de eles terem dois grandes rios ali que serpenteavam ali aquela península, né? Então isso tudo, esses fatores, não é, naturais ali, climáticos, eles favoreceram e muito ali o desenvolvimento, né, desses pequenos povos, né, que acabaram alguns se aglutinando ali, outros, digamos ali, se miscigenando e criando uma espécie de etnia própria ali, não é? Que começou mais ou menos com uma proto-dinastia chamada Xia, que ela se origina aí há alguns milênios atrás, não é? Mais ou menos cerca de 4.000, 4.500 anos atrás, mais ou menos o mesmo período ali do surgimento da Suméria, ou mesmo do próprio Egito Antigo. Então, essas culturas, elas meio que surgem, não é? Estas etnias, elas surgem meio que parelhas, não é? Estas civilizações. Então, no caso dos Qing, não é? Eles são meio que, digamos, descendentes dessa dinastia Xia. Bom, em relação à questão estrutural, né, o que, digamos, faz com que a dinastia Qing ela seja aí, digamos, um reino desenvolvido, assim como a Suméria, não é, ali consegue um certo desenvolvimento, é a forma que eles encontram, digamos, aí na parte estrutural, não é? Assim como os sumérios, eles conseguem trabalhar aí material como o barro, né? Então a argila, o barro era algo para eles mais simples deles trabalharem, não é? Até porque se chama terra mais úmida, eles tinham barro em abundância. Então eles descobriram um método de trabalhá-lo, não realmente construindo tijolos, mas sim descobrindo um método de como assentar a terra, digamos, utilizando soquetes, não é? Feitos ali muito que rudimentares, não é? De madeira ou bronze, não é? Que era material também abundante, já vamos abordar a respeito disso, né? E os Qing, eles utilizavam ali, essa dinastia Xia, né, inicialmente eles utilizavam aí estes soquetes para assentar a terra e fazer, digamos, estruturas quadrangulares ou retangulares ali que funcionavam como espécimes de barricadas. E consequentemente, essas estruturas poderiam ser trabalhadas geometricamente a fim de você construir moradias ou mesmo fortificações, não é? Pequenos muros,
assim como também guarnições, né? Então você tinha ali já uma forma de você conseguir construir uma espécie de cidade, né? Uma proto-cidade, digamos. E graças a esse tipo de trabalho, né, a dinastia Xia ela se desenvolveu, não é? E deles aí descenderam essa dinastia que nós vamos abordar agora, não é? Que viria a ser aí a dinastia Shang. Bom, em relação aí à própria dinastia Qing, não é? Eles surgem ali, não é? Em torno dos rios Han e Amarelo, não é? Uma região ali extremamente endêmica, não é? Rica em plantas, rica em animais, né? Rica em materiais, até rica em madeira, rica em minérios, não é? Um local onde, digamos, os próprios habitantes, não é? Os seres humanos não precisavam se locomover a locais extremamente distantes, não é? Em busca aí de materiais. E uma vez que eles tinham aí já, vamos dizer assim, uma estrutura para a sobrevivência, eles não tinham mais essa preocupação simplesmente de alimentar o próprio estômago, não é? Então eles já possuíam, digamos aí, uma contemplação além, não é, dessa simples questão aí natural. E, como eu acabei de dizer, né, fato aí que, digamos, estas etnias asiáticas, elas, por terem, digamos, uma abundância em relação à alimentação, né, em relação ali a, digamos, nutrição, eles conseguiam ter realmente uma quantidade de filhos, até uma quantidade de descendentes ali um pouco grande, não é? Então isso aí as pessoas se perguntam, não é, hoje em dia, por que os asiáticos eles têm muitos filhos, enfim, é uma, digamos, um fato antropológico, não é? Meio que inexplicável, mas enfim, é algo ali propício daquela região em relação à própria nutrição deles, né? Então essa dinastia, não é, Qing, ela rapidamente, por ter, digamos, essa estruturação, não é, tanto de moradia quanto de alimentação, eles têm uma quantidade maior de filhos. Em relação a isso, em pouco tempo, eles já conseguiram constituir, não é, um grupo de, digamos, vilarejos, não é, cidades ali que eles conseguiram desenvolver, digamos, extremamente arcaicas, mas estruturas ali de cidades. E diferentemente dos sumérios, por exemplo, que eram, digamos, cidades-estado, não é, que possuíam cidades-estado que se confrontavam entre si, os Qing possuíam uma estrutura, digamos, de reino muito mais centralizada, não é? Então eles possuíam uma quantidade um pouco mais ínfima de cidades, porém um alcance territorial muito maior, uma vez que eles, domesticando os cavalos, não é, e os iaques, eles tinham, digamos, uma rota, não é, eles tinham ali uma digamos, facilidade em patrulhar a sua região muito maior do que outros reinos, né? Então eles tinham um alcance territorial deles um pouco maior. E em relação a isso, né, eles conseguiram desenvolver pelo menos 2 ou 3 grandes cidades importantes, né, centros inclusive da época deles, né, no caso religiosos, administrativos e bélicos, né. 2 grandes cidades aí chamadas Chengdu, não é, Chengdu e o Cheng, né, ou Chang, né, no caso, que viria a ser aí uma espécie de centro espiritual e administrativo, né, uma cidade com esta finalidade, não é? Então eram nestes vilarejos, nessas cidades aí, que uma verdadeira organização, digamos, social, ela se desenvolveu, não é? Em torno aí do trabalho sobre a plantação, a agricultura, no caso do arroz, o pães, entre outros ali, digamos, a pecuária ali, no caso com ieques e outros animais ali, não é? Assim como também na questão do trabalho com o bronze, né? O bronze e ali a cerâmica, né? Uma vez que as montanhas ali, digamos, as rochas, não, endêmicas ali da região do leste da Ásia, eles são extremamente ricos em bronze, né? Então, em razão disso, né, tão cedo eles puderam estar aí trabalhando este tipo de material. E em relação a isso, não é? Também os Qing, além de eles produzirem, digamos, uma espécie de cultura baseada, obviamente, numa religiosidade, já vamos abordar esse ponto, não é?
eles conseguiram, digamos, desenvolver uma espécie de arte, até inclusive ali em relação ao bronze, não é, como a fabricação de jarros, jarros ali de rituais espirituais, digamos, estatuetas de ídolos, ou mesmo simplesmente de decoração, uma espécie de mítica ali, não é? Eles conseguiram desenvolver também espécies ali de ferramentas, não é? Uma ferramentaria até a base do próprio bronze em si. E além deles terem toda essa estrutura, inclusive móveis também, no caso móveis, candelabros, entre outros, feitos justamente de bronze. Então algo que era escasso em outras regiões do mundo, ali era extremamente, digamos, abundante. Então eles têm um certo desenvolvimento justamente utilizando esse tipo de material. E obviamente que não poderia deixar de ser uma verdade, o bronze ele também é utilizado na fabricação de armamentos, não é? Então os Cheng, eles conseguiram produzir lanças, eles conseguiram produzir ali, digamos, porretes, eles conseguiram produzir lâminas muito arcaicas, espécies de facões muito arcaicos, feitos justamente de bronze. Então eles possuíam uma espécie de arsenal, não é? Ali fabricado através do bronze. Então, tão cedo também eles conseguiram desenvolver uma força bélica militar, né? Algo que ali na região da própria Ásia em si até então não existiam, não é? O máximo que você tinha de concepção de militaria eram grupos de nômades se enfrentando com porretes feitos de madeira, não é? Tentando buscar ali alimentação ou coisa parecida. E os Cheng, eles mudam isso, não é? Eles têm uma estrutura militar baseada justamente aí na utilização do bronze, não é, como matéria-prima, algo bem interessante. Então eles vão desenvolver aí escudos, eles vão desenvolver aí facões rudimentares, lanças e outros. E sim, eles desenvolvem uma estrutura militar, ainda que sem uma organização, sem uma coordenação muito específica, mas uma força militar capaz de sim anexar territórios, de sim travar combates, de sim, digamos, oferecer aí riscos a, digamos, tribos vizinhas, a outros grupos. E é o que eles desenvolvem, né? Diferentemente, digamos, de outras tribos ali da região, como a própria dinastia Xia, antecessora deles aí, das quais eles descendem, não é? Os Cheng, eles eram escravagistas, eles eram um povo extremamente, digamos, bélico, um povo anexador, um povo que, digamos, ele sabia muito bem aproveitar os espólios de guerra. Então, eles conquistavam as tribos vizinhas e, digamos, a forma de tratamento que eles ofereciam aos conquistados, digamos assim, não era lá muito humana, digamos, né? Até você não vai esperar humanidade ainda neste período, né? E, no caso disso, não é, eles tratavam de forma extremamente, digamos, agressiva, né? De forma extremamente brutal os seus anexados, não é? Então, como exemplo, eles normalmente exterminavam metade da população, isso indiferentemente se fossem homens, mulheres, crianças, idosos, eles eliminavam metade da civilização anexada e outra metade eles escravizavam, normalmente, não é? Esse era o método que ali as forças Cheng ali utilizavam, não é? Quando conquistavam um território, né? Em questões administrativas, os Cheng, eles possuíam uma espécie de forma de reinado, não é? Ainda não existia essa questão de império, né? Você tinha reis Cheng, né? Que no caso eram ali descendentes dos próprios Xia, não é? Famílias poderosas ali que comandavam estes exércitos que, digamos, se autoproclamavam reis ali, não é? Ou ali dinastias de sangue ali que controlavam, que administravam, não é? essa dinastia em si, não é? Então eles eram normalmente reis, não é? Possuíam ali uma estrutura burocrática muito simples, porém eles administravam, não é? E em relação, digamos, aí às mulheres, em relação a, digamos, a indumentária, não é, feminina, até um detalhe interessante, não é? As mulheres Cheng, elas, digamos, tinham aí uma indumentária às vezes até mais opulenta aí do que as mulheres sumérias, por exemplo, não é?
não utilizando, digamos, tanto do ouro ou, digamos, de lápis-lazuli, como, por exemplo, as sumérias, né, que tinham esse tipo de material, não é, rubis, por exemplo, né? Os Tieng, eles utilizavam muito o próprio bronze em si na indumentária e principalmente o jade, não é, que é uma pedra preciosa aí de coloração verde, não é, muito encontrada ali na região da Ásia, não é? Então eles produziam aí indumentárias muito bem requintadas, né, com um certo requinte, algo assim que realmente saltava aos olhos, não é, no período desenvolvimento assim nessa parte não somente de opulência, mas na parte também cultural, na parte ali de comportamento social, de organização bem desenvolvido, não é? Em relação à família, como nós dissemos, eles eram numerosos, não é? Então eles tinham uma estrutura basicamente ali voltada à questão dos anciãos, né? De você ter ali uma família ali e tal, já uma estrutura desenvolvida, porém ainda que sim muito ligada, digamos, aos aspectos religiosos de uma forma mais profunda, não é? Mas vamos explicar aí a respeito. Bom, é um fato, não é, que algumas religiões asiáticas, não é, aí como o shintoísmo, por exemplo, né, que é uma espécie de junção ali, digamos, né, da questão espiritual com a natureza, não é? Eles acreditam que a questão espiritual ela está ligada à própria harmonia natural, né? Isso aí é um fato, né, da própria religião ali, não é, asiática, o próprio shintoísmo em si. Há de se dizer que as raízes, não é, desta questão religiosa ou desta busca espiritual, elas têm uma raiz até um pouco macabra, digamos, né, no quesito aí busca por uma contemplação religiosa, né? Diferentemente aí dos, digamos, egípcios, né, que possuíam uma religião mais voltada naquela questão material, não é, e a parte, digamos, de mumificação, no caso que o indivíduo já tinha morrido, enfim, aquela coisa da busca pelo um pós-vida material, ou mesmo, digamos, os sumérios, né, que possuíam aí uma questão espiritual um pouco mais além, não é? Mas ali tinham às vezes algumas questões ali um pouco mais desumanas em relação a oferendas, né, entre outros, mas tinham também uma contemplação espiritual até um pouco mais elevada em relação a astros, em relação ali a uma busca ali por uma crença, né? Os Tieng, eles possuíam também uma espécie de religião que se viria a ser aí, digamos, o início, não é, ali das religiões, digamos, asiáticas, não é? E muito dessa crença Tieng era baseada no xamanismo pré-histórico. Então ele foi meio que vamos dizer assim, um desenvolvimento posterior, vamos dizer assim, tardio, né, deste xamanismo pré-histórico. E ele se encarna ali naquela cultura, né, de uma forma, digamos, um pouco eloquente ou extremamente fanática, algo, digamos, que vai muito além, né? Bom, e como vamos explicar a respeito disso, não é? Digamos que, como nós abordamos, não é, a respeito da questão de minérios ali da região ali do leste asiático, o bronze daquela região ele é muito carregado com teor de mercúrio, não é? As pessoas que não sabem, o mercúrio ele é um elemento químico pesado e extremamente nocivo ao ser humano. Ele é um cicatrizante que ele é utilizado aí, pela medicina, mas se ele for ingerido de forma interna, ele pode causar coagulação do sangue, ele pode afetar o sistema nervoso, enfim, deteriorar o corpo humano internamente, não é? É um veneno. E os Tieng, eles, no caso os xamãs Tieng, não é? Os sacerdotes Tieng ali, que era, digamos ali, os líderes religiosos, não é? Eles tinham essa crença de que um xamã ele tem de estar em uma espécie de estado, digamos, de transe, não é? Para que ali esteja numa espécie de contato com a natureza ou ali com a questão espiritual dele, ele precisa estar nesse estado de transe, não é? E como eles alcançavam o transe?
digamos, aí eis a questão, né? Como estes sacerdotes Cheng eles alcançavam esse estado de transe, estes xamãs. Eles utilizavam estes recipientes, né, feitos de bronze, ali com liga de mercúrio, e normalmente despejavam ali chás com ervas, não é, chás extremamente quentes, com ali ervas alucinógenas, porém, digamos, aquela liga de mercúrio que existia no bronze, ela se desprendia uma vez em contato com água quente. Então produzia realmente uma espécie, além de um alucinógeno, uma espécie de veneno também. Então o xamã Cheng ali, eles literalmente se entorpecia e se envenenava ao mesmo tempo. Então ele entrava ali num looping mental que durava horas ou se não até dias. Então ele ficava ali, vamos dizer assim, no popular, pirando a cabeça, não é? Por ali um bom tempo, não é? E nesse intervalo de tempo ele pedia coisas às vezes insanas, como sacrifícios de animais e outras coisas, e os reis Cheng eles providenciavam estes sacrifícios de animais ali, os auxiliares dos sacerdotes. E é um traço aí evidente, não é, na dinastia Cheng, não é, que eles sacrificavam muitos animais em relação à questão da crença deles. Então eles iam lá, pegavam bois, pegavam bovinos, né, iaques, cães, gatos e outros seres e outros animais, não é? E sacrificavam aí em relação a esses espíritos da natureza, não é? Que esses sacerdotes Cheng pediam. E através ali desses animais mortos, eles meio que previam o que iria acontecer, se iriam ter uma boa colheita, se seria um período de chuva, um período de seca, se estaria propício à guerra, se não estaria propício à guerra, se haveriam muitos nascimentos ou menos nascimentos, enfim, a forma de crença deles era baseada literalmente na questão de entorpecimento xamanístico, não é, de transe xamanístico e oferendas de sacrifícios, né? Mas a coisa ela não para por aí, digamos, não é? Alguns vão dizer, nossa, já é uma coisa extremamente bizarra, uma, digamos, entre aspas, cultura, não é? Ou uma espécie de cultura, cometer esse tipo de situação, né? Fazer esse tipo de coisa. Porém, eles foram muito além. E no caso dos Cheng, eles podem ser tidos aí, digamos, pelo menos as tribos desse período, né, ali da região do leste da Ásia, os classificavam como um dos povos mais bizarros que existiam, ou mais assustadores, ou mais, digamos, agressivos, mais perigosos, não é? Por quê? Digamos, para os Cheng, não é? Esses reis, esses sacerdotes xamanísticos, eles eram considerados como semideuses na Terra, assim como, digamos, os egípcios cultuavam alguns faraós. Porém, diferentemente dos egípcios, cujo faraó ele simplesmente era espécie ali de divindade viva, mas não saía, digamos, matando seus súditos, ou enfim, ele era vamos dizer, uma divindade viva, mas ficava na dele, aproveitando o harém dele, a vida suntuosa dele, não é? Diferentemente disso, os Cheng, eles tinham uma crença completamente diferente. Então, estes sumos sacerdotes, estes reis Cheng, eles literalmente abusavam realmente da população de todas as formas possíveis. Então, um rei Cheng, ele possuía um harém extremamente gigante, escravizava mulheres, enfim. Os sacerdotes pediam oferendas macabras e absurdas, às vezes oferendas humanas, enfim, eles pediam coisas realmente assustadoras. E literalmente eles eram cultuados mesmo como semideuses. Por onde passavam, eles mereciam uma reverência completa e restrita, enfim, sem, digamos, questionamentos, críticas ou mesmo aí ponderações, não é? Então eles eram tratados mesmo como espécimes de divindades, não é? Em relação a isso, né, quando você pensa nestes povos asiáticos, não é? Essas culturas iniciais, não é?
sempre você pensa em larga escala. E quando você pensa em construções, você vai pensar em larga escala. Quando você pensa em agricultura, em plantio de arroz, em pesca, você pensa em larga escala. Quando você pensa na construção de exércitos, na constituição de exércitos, de forças militares, você pensa em larga escala. Grandes exércitos, numerosos e com ali um certo desenvolvimento bélico. Porém, quando também se trata em relação a oferendas humanas, sacrifícios e coisas, digamos, bizarras, você também vai pensar em larga escala. E no caso dos Cheng, realmente eles utilizaram um absurdo em relação a isso, o que os torna aí com certeza macabros em relação a isso. Por quê? Esta cultura, ela ficou esquecida, digamos, aí dos anais da história por séculos, milênios, até ela ser redescoberta há menos de 2 séculos. E como esta cultura ela foi redescoberta é que a torna extremamente bizarra. Para, digamos, os pesquisadores atuais redescobrirem esta cultura, eles tiveram de recorrer a uma espécie de escrita encontrada literalmente em ossos de animais, que continham escritas, no caso dos próprios Cheng, ossos de tartarugas, ossos de cães e de outros animais, onde existiam, digamos, escritas. Não é? E os Cheng, eles literalmente desenvolveram essa escrita fonética, né, essa escrita de símbolos, né, que hoje pode ser aí a antecessora do mandarim, né, que antecede muito aí o mandarim, essa escrita Cheng. E literalmente eles utilizavam ossos de animais como tábuas de escrita. Então quase tudo, quando você tem a ver com questões místicas, com questões ali de utilização de ferramentaria, de materiais, ou que de alguma forma esteja ligado ali à questão mítica, não é, ou ritualística, Cheng, você vai ter ossos. E não somente ossos de animais, como também ossos humanos, o que é mais bizarro. E nós vamos chegar agora a essa questão. Pois o que acontecia? Quando os Cheng, eles, digamos lá, conquistavam um povo, derrotavam um povo inimigo, eles tinham o costume de pegar alguns grupos, digamos, de ali derrotados do exército inimigo, ou mesmo mulheres, enfim, os matavam, decapitavam as cabeças, escalpelavam e arrancavam a tampa do crânio, literalmente, e utilizavam a tampa do crânio como recipientes de bebidas. Então eles literalmente se embebedavam utilizando como canecas crânios humanos. Era algo extremamente assustador, não é? O que tornava aí um dos povos mais, digamos, temerosos, mais assustadores e mais repugnantes aí em relação a isso, não é? Vamos dizer, uma cultura totalmente anti-humana. E em segundo ponto, algo tão bizarro quanto é a forma como eles encaravam a ritualística do pós-vida. Quando um sacerdote Cheng, ou mesmo um rei Cheng, ele acabava morrendo ali em sua vida, uma pessoa de posses, não é? Ou um monarca, digamos, um sumo sacerdote ali, xamanístico, uma verdadeira ritualística de pós-vida acontecia. Só que a ritualística deles, eles podiam até encarar, digamos, a questão de além-vida como uma questão espiritual. Porém, como eles acreditavam nessa questão de espíritos da natureza, eles acreditavam que se o rei Cheng, ou então o sumo sacerdote, ele morria, ele, por ser um sujeito extremamente poderoso, ele não poderia ficar sozinho, ou digamos ali sozinho, né? Ficar ali sem suas posses, sem aquilo que poderia vir a estar lhe auxiliando. Então o que eles faziam? Eles normalmente cavavam uma grande cova, né? Colocavam ali o sepulcro, ali no caso, o sarcófago ali do defunto, né? Do morto ali, do rei Cheng, ou então do sacerdote que tinha morrido.
e em volta cavavam outras centenas de covas. Por que as pessoas se perguntam por que eles cavariam centenas de outras covas em volta? Simples. Para um monarca Cheng ou para um sacerdote Cheng, quando morria, ele deveria levar toda a sua comitiva que ele fosse útil a servi-lo no pós-vida. Então, literalmente, eles, no caso os que ficavam em vida, digamos, a mando do sucessor, né, rei Cheng ou sumo sacerdote sucessor, encomendavam ali o sacrifício de metade do harém pertencente ao falecido, metade da guarda pertencente ao falecido, metade dos, digamos, servos pertencentes ao falecido e, pior ainda, metade dos escravos ali que estavam no lugar. Então, literalmente, cabeças rolavam de graça. Pessoas eram mortas, eram, digamos, ali sacrificadas, executadas para acompanhar o sumo sacerdote ali, o rei Cheng, no pós-vida. Então era algo assim extremamente bizarro, não é? Até os próprios Cheng em si poderiam até, de certa forma, compreender isso, sei lá, fazer parte dessa proto-crença maluca, não é, do período, mas para os outros povos isso não era nada agradável, não é? Você ser um escravo e ser, digamos, condenado à morte para seguir um indivíduo ali que, enfim, né, só porque o indivíduo morreu em estado pós-vida, você tem que acompanhar ele também, não é? Então, o que acontecia, né? Os Cheng, esse tipo de ritualística tão macabra, tão bizarra, tão assustadora, tão anti-humana, todas as protoculturas, as pequenas tribos, não é, vizinhas, começaram a nutrir não somente um pavor, um medo, uma ojeriza, não é, desta crença, desta cultura, como também começaram a odiá-los, começaram a realmente nutrir vamos dizer assim, um ódio, a nutrir uma revolta, uma fúria, não é, contra este reino. Até o ponto em que, digamos, os reinos Cheng, eles entraram em uma opulência, digamos, ali um período de opulência, um período ali extremamente de muita fartura, mas que também ali propiciou, digamos, uma embriaguez muito grande por parte ali dos grandes reis, né, dos monarcas, dos sumos sacerdotes, que literalmente viviam realmente embriagados, viviam alucinados, eram pessoas ali que, justamente por se embebedarem nesses ritos xamanísticos, não é? Eles raramente estavam ali em um estado lúcido, né? Então era algo assim, digamos, ao mesmo tempo exagerado, ao mesmo tempo não somente arrogante, não somente prepotente, mas ao mesmo tempo bizarro, não é? Assustador. E tamanha essa revolta, ela foi se acumulando, não é, entre essas tribos vizinhas, esses pequenos reinos, né? Que posteriormente, aos poucos, não é, eles começaram a entrar em conflitos bélicos contra os Cheng e começaram a anexar os territórios antes ali dos Cheng para estes pequenos reinos, não é? E à medida em que estes reinos menores, essas tribos, não é, iam conquistando estes territórios Cheng, eles iam ou normalmente ateando fogo nestas cidades, não é, nestas fortificações Cheng, nestas guarnições, como de outras formas também soterrando-as e construindo outras estruturas acima delas, como outros vilarejos ou cidades. Tamanha a ojeriza que esses outros reinos tinham, né? O tamanho pavor. Então eles literalmente queriam apagar, digamos, da própria existência, né, este reino. Tanto que reza aí a lenda, não é, que, vamos dizer lenda, não é, mas isso, a própria história em si, os relatos, não é, de que o último rei Cheng, quando ele morreu, digamos, não é, foi durante uma batalha, né, quando ali os reinos ali vizinhos, né, conseguiram conquistar a grande capital de Wucheng, né? O último rei dessa dinastia, ele, digamos, ele morreu queimado. Ele foi queimado, né? No caso, vivo ali. O palácio dele foi queimado,
né, a estrutura ali onde ele reinava, né, uma espécie de castelo, né, o palácio ali, ele foi queimado. E tão entorpecido, tão embriagado este rei estava com Mercúrio, que ele não percebeu. Ele estava literalmente festejando, ou embriagado, ou ali em estado de algazarra, não é, com as suas concubinas, que ele nem percebeu que estava sendo queimado vivo. Tamanha o fim, assim, bizarro, da mesma forma como foi a própria existência desta dinastia, não é? Deste reino ali, desta cultura, né? Então, digamos que esta dinastia, não é? Ela molda aí o início, né, do que vem a ser aí, digamos, em parte um pouco aí dessa questão das culturas asiáticas. Infelizmente é um início realmente bizarro, macabro, e outros reinos, eles vão obviamente aproveitar o que há de bom ali, no caso os Qing, na parte estrutural, como por exemplo na engenharia, na construção, não é, de estruturas como muros, não é? Obviamente eles vão utilizar depois isso, não é, em culturas posteriores, a construção de guarnições, o trabalho com o bronze, ali com ferramentaria, a própria agricultura em si, capacidade de domesticar animais, de ter exércitos numerosos, de realmente produzir arte, não é? Então a arte ela vai se desenvolver sim posteriormente, não é? Graças a esse trabalho com estes materiais ali primordiais, né? No caso do bronze, do barro, argila, entre outros. Porém, algumas das coisas ruins dos Qing, elas também acabam se tornando uma espécie de herança, não é, para culturas posteriores, como é o caso aí do trabalho forçado, digamos, não é, na construção de empreendimentos, não é, a desvalorização da própria vida, da desconsideração com a vida humana. Ela é um aspecto aí permanente, não é, ali em algumas culturas posteriores ali asiáticas, o desprezo pela vida ele é extremamente, digamos, permanente, não é? Ao mesmo tempo como ali a questão, digamos, da utilização de mão de obra em larga escala, não é? Na construção de monumentos, entre outras coisas, não é? Isso acaba ficando meio que permanente, não é? Vamos dizer assim, algo que vem de bom, mas também com um preço extremamente ruim, né? Algo ali que, digamos, é bom e ao mesmo tempo ruim. Então, em relação à dinastia Qing, não é, esta cultura, é interessante você ver que nem todas as culturas ou nem todas as etnias, não é, em relação à história, podem ser aí levadas em conta igualmente ou de forma parelha, como fossem iguais. É diferente quando observamos a questão de pessoas em, digamos ali, etnias diferentes, fisionomias diferentes, não é? Isso é algo comum entre os seres humanos, isso é humano, né? Podemos dizer que a diferença entre fisionomias, a diferença entre aspectos físicos é algo humano, digamos, biológico, é natural. Não há, digamos, disparidade. Realmente os seres humanos são iguais em relação a questões físicas. Porém, tanto a própria história, não é, das culturas, ela mostra aí desde esse episódio, né, que nem todas as culturas são iguais, nem todas as civilizações, nem todas as culturas elas são idênticas ou podem ser levadas no mesmo contexto. Não, algumas realmente trazem boas heranças, como outras trazem péssimas heranças, e a dinastia Qing ela é uma prova de como
digamos, coisas terríveis, elas podem acabar aí sendo passadas à posteridade, como também coisas boas, né? Bom, em relação a isso, não é, estaremos aí agora saindo um pouco desse contexto, né, dessas proto-dinastias como a dinastia Qing, né, e passaremos aí a observar agora outras culturas aí, como também a parte do Indo, né? Vamos entrar aí agora sobre o início, a respeito aí do início das culturas ali indianas, não é? Então nós vamos sair um pouco aí vamos dizer, desse aspecto, né, da dinastia Qing aí, do início, né, da história aí das culturas asiáticas, não é? Bom, então nos vemos aí no nosso próximo encontro, não é, aqui da série História da Cultura e das Etnias. Peço aí que deixem um like aí, se possível, no canal, curtam e nos vemos aí no nosso, e continuem aqui acompanhando, né, o nosso canal. Nos vemos aí no nosso próximo encontro. Desde já, muito obrigado e até a próxima.